Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva, esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 18 de dezembro de 2023, uma segunda-feira, última semana antes do Natal, penúltima semana do ano. Então vamos curtir aqui esse restinho de ano que nos resta e também bater um papo sobre bolsa, começar falando por notícias extremamente interessantes. Hoje a agenda está mais vazia, não tem nada tão impactante, então vamos abordar aqui alguns pontos de extremo valor que vem acontecendo nos últimos dias e que também tem sido apagado pelas fortes notícias com relação à taxa de juros americana e a decisão do Federal Reserve, do Fed, do Banco Central americano. Então a gente vai começar falando pelo fim do rally da bolsa. E será o fim? Sim ou não? Então calma que a gente vai colocar a bola aqui no chão para mostrar para vocês o que está acontecendo. A gente teve uma forte alta desde novembro até aqui. A gente vem replicando todas as informações. Na hora que eu mostro o gráfico, a gente vai também pontuar tecnicamente o que está acontecendo quando a gente chegar lá na parte onde eu faço análise gráfica índice futuro e dólar futuro, mais para o final desse vídeo. Então o importante aqui é dizer para vocês que sim, a gente pode estar começando aqui algumas realizações dos lucros que tiveram agora no grande movimento de alta da Bolsa de Valores, isso é natural. E como eu disse no último Bom Dia Day Trader de sexta-feira, eu sempre falo para vocês algo que eu sempre escuto desde quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, desde quando eu comecei a investir, desde quando eu me dou por gente com relação a essa visão financeira. Quando você ouve o som de violinos, ou seja, está tudo bem, estão passando a cotação das bolsas, está todo mundo falando de investimento, está tudo subindo, é hora de tomar cuidado, colocar as barbas de molho e de repente pensar assim em realizar o lucro das ações que você comprou lá atrás. Agora, quando você está ouvindo o som de canhões, ou seja, está tudo destruído, todo mundo falando que já era, a bolsa acabou, tudo vai ir por água abaixo, enfim, o Brasil afundou e aí tudo começa a subir, a gente vê ali o pessoal tomando e comprando ações. Então, sempre vale a pena dizer para vocês, venda ao som de violinos, compre ao som de canhões, foi o que eu disse na sexta-feira, é o que eu estou replicando hoje. Muito provavelmente a gente começa uma realização dos lucros que tiveram nessas fortes altas que tiveram na Bolsa de Valor. Também tem informação do Risco América Latina, uma das agências de classificação de crédito do mundo, chamada MODI, ela falou realmente que existe um grande risco na América Latina, apesar do pessoal estar muito animado e ter vindo muito dinheiro do exterior, muito dinheiro estrangeiro entrando aqui na América Latina e aqui no Brasil também. E o grande risco, dito por essa agência de notícias, essa agência de crédito, perdão, foi que realmente aqui na América Latina a gente tem uma interferência política muito grande com relação às empresas, principalmente as estatais, e as estatais são os grandes motores aqui das empresas da América Latina. Então, como tem muita influência, congelamento de preço, muita situação política que envolve as empresas, essa agência de classificação de crédito falou, calma gente, vocês estão muito animados, realmente a América Latina é uma região que é uma zona longe de conflitos, uma região mais tranquila, uma região que tem sim uma possibilidade de crescimento muito grande, porém tem um grande entrave, que é a interferência política, não só direta com congelamento de preços e outras interferências com relação às estatais, mas também indireta com o aumento do risco do país, com o aumento da taxa de juros do próprio país, com o descontrole fiscal, também com aquela situação onde não tem uma confiança jurídica muito grande, e não só no Brasil, isso se replica por toda a América Latina. Então fica essa notícia, essa informação que pode sim fazer com que trave um pouco aquela injeção de liquidez do dinheiro estrangeiro entrando aqui na América Latina, principalmente no Brasil. E também tem uma boa notícia com relação à retomada dos bancos, tá? Para quem acompanha bastante aqui o Bom Dia Day Trader, desde quando eu comecei no meio desse ano em diante, e também para quem está acompanhando as notícias, sabe que a gente teve grandes problemas nos bancos esse ano. A gente teve problema de banco, o maior banco dos Estados Unidos quebrando, a gente teve recuperação de grandes bancos, um grande banco fazendo em outro grande banco, enfim, a gente tem uma série de situações acontecendo que abalaram as estruturas bancárias dos Estados Unidos e isso replica mundo afora, óbvio, vídeo aí 2008, quando a gente teve um problema no mercado imobiliário, e aí a gente teve esse problema muito por conta de empréstimos bancários que não eram muito bem avaliados. Então, isso deixou todo mundo com medo de ver aí um 2008 versão 2.0, tá? Mas não aconteceu, isso foi distanciado. E agora a gente teve uma alta nessa última semana de 9% nos bancos, deixando próximo do patamar que estava anteriormente à crise bancária que começou quando o 20º maior banco dos Estados Unidos quebrou. Então fica também essa informação para deixar a gente mais tranquilo, tudo voltando ao normal, tudo começando a acontecer, os bancos estão voltando com a sua saúde financeira lá nos Estados Unidos, e isso impacta também aqui no Brasil, que também na época que teve quebra de banco lá nos Estados Unidos, o pessoal ficou desconfiado com relação ao Nubank aqui no Brasil, e isso foi afastado com o longo do tempo. Bom, então agora vamos direto para as notícias, ver o que está acontecendo nos horários da Bolsa para ver se tem alguma coisa impactante hoje. Infelizmente hoje não tem nada de muito impacto, tá? Então não tem nenhuma notícia que vai movimentar fortemente o mercado, replica-se isso para essa semana, hoje a agenda está vazia. Então lembrando, sempre nesse momento eu falo da abertura do mercado futuro às 9 horas da manhã, da abertura do mercado à vista às 10 horas, quando eu gosto de operar, já tem injeção de liquidez por conta da abertura das ações, e às 11h30 a abertura da NYSE por conta do horário de verão americano.
Vamos dar uma olhada agora nas principais cotações de índices e bolsas mundo afora, tá? Começar falando pela Ásia, que fechou praticamente toda em queda nesse momento, menos a China, que está numa alta de 0,42%, Europa praticamente toda em queda, Estados Unidos praticamente numa leve alta, tirando o Dow Jones uma queda de 0,9%. Falando dos principais indicadores mundo afora, começar falando do nosso EWZ, que teve uma queda muito forte de 1,34%. Barril Brent de petróleo numa queda de 1,15%, cotado a 76,08 dólares. Minério de ferro a 134,70, numa queda de 0,44%. DXY, que é o índice do dólar, cotado nesse momento a 102,09, numa queda de 0,07%, perdão. VIX é o índice da volatilidade da SP500, conhecido como índice do medo, numa grande alta de 2,44%, cotado a 12,57% nos patamares normais. Bitcoins que vem perdendo um pouco a força, nesse momento cotado a 40.901 dólares, numa queda de 1,23%, lembrando que ela chegou a bater 45 mil dólares. Tá? Então, nesse momento, se você me acompanha pelo Instagram, te desejo um forte abraço, espero que você tenha um ótimo dia operacional hoje. Se você quiser ver a análise do índice futuro e dólar futuro, corre lá pro YouTube. Caso não, como eu sempre digo aqui no final dos vídeos, bora pro game. Se você está me acompanhando pelo YouTube, vamos dar sequência aqui, vamos analisar índice futuro, 60 minutos, horário dos day traders, vamos ver o que aconteceu na sexta-feira e repercutir hoje e também ver quais são as possibilidades de hoje. Sexta-feira foi um dia mais chato, né? Um dia mais sem muito movimento. Começou com um rabisco de movimento de alta, devolveu o movimento, até deu uma oportunidade para quem viu o análise day trade na sexta-feira sabe, depois o mercado lateralizou, não fez mais nada. E vamos dar uma olhada no diário para ver se tem alguma situação que a gente possa aproveitar hoje com relação ao movimento do preço. E no diário, como eu disse para vocês, deixa eu só afastar aqui um pouco mais o gráfico para vocês conseguirem visualizar o que eu vejo. No diário, como eu disse para vocês, houve um movimento de alta muito forte, tá? A gente teve essa pancada de alta, esse forte movimento, o mercado está nas máximas e a FR está estourado ali acima dos 70%, dizendo para a gente que sim, teve uma forte alta por conta da informação da taxa de juros. Então hoje a gente vai ver esse mesmo movimento que aconteceu aqui, tá? A gente vê o mercado mais lateral. E depois que ele vir aqui na média móvel de 20 períodos aritmética, embolar na média móvel de 9, ele pode lançar uma pancada de alta ou ele pode começar a devolver o movimento e fazer um pullback, se tornando até uma retração, uma reversão de tendência. A gente pode assistir isso acontecer. Lembrando que a gente está numa alta desde outubro, tá? Outubro a gente marcou um fundo, depois começou a subir. Tá, novembro, dezembro lateralizou um pouco e depois continuou esse movimento de alta muito por conta da informação da manutenção da taxa de juros americana e também da nossa queda de taxa de juros aqui no Brasil. Então hoje, o que eu posso dizer de hoje do nosso índice futuro, tá? Índice futuro, não estou falando do IBOV, tá? No índice futuro, dado todo o contexto, o que eu posso dizer hoje é que a gente vai ter sim um movimento de queda, isso é natural, tá? A gente vai ver ou um movimento mais lateral ou um movimento mais de queda, não vejo o mercado fazendo mais uma pancada de alta, até porque não tem muita informação, o calendário econômico está vazio, a gente pode inclusive ver o mercado mais chato, mais lateral, sem nada muito interessante para fazer, passar o dia inteiro ali olhando e analisando o mercado e nada acontecendo, como já aconteceu semana passada e alguns dias ali que eu gravei para vocês aqui, ó, arriscando a própria pele, onde eu mostro o meu day trade na conta real com o dinheiro de verdade, lá se ganha ou ganha, se perdeu, eu perco, sempre mostrando qual é a realidade do mercado, a realidade da vida, do dia a dia de um day trader experiente no mercado financeiro. Então, índice futuro eu vejo isso, tá? Mercado mais lateral, talvez um pouco mais de queda, nada muito interessante, cuidado e cautela, porque realmente não tem nenhuma notícia que possa fazer movimento no mercado, não vamos ficar girando com o mercado consolidado. Vamos dar uma olhada no dólar, para ver se o dólar nos traz alguma coisa mais animadora, né? Visto que o índice não está trazendo nada e o dólar tá num dos seus períodos mais feios que eu já vi na minha vida. Por quê? Olha só, o dólar está fazendo vários rabiscos aqui, ó. Pancada de alta, pancada de baixa, pancada de alta, pancada de baixa, pancada de alta, pancada de baixa, pancada de alta, ou seja, movimento fortemente consolidado, sem nada muito interessante para fazer, e também movimentos espremidos, fazendo com que a gente entre com uma mão maior, correndo um sério risco de repente do mercado tomar uma tendência e nos estopar muito grande, tá? Principalmente para a técnica que eu uso. Então aqui eu tô vendo aqui nos 60 minutos, quando a gente vê o dia de sexta-feira, foi um dia que fez um movimento de baixa, uma barrigada bateu aqui nas médias e depois devolveu um movimento de alta lateralizando no final do dia. Vamos dar uma olhada para ver se o diário nos ajuda aqui a enxergar alguma coisa um pouco mais interessante, porque tá bem difícil, tá? E o diário volta aquela velha informação daquele caixote que eu disse para vocês, que eu já enxerguei, o mercado tá em cima dele já faz tempo, não tá saindo dele, e aconteceu exatamente na sexta-feira o que eu falei que ia acontecer na sexta-feira. Então aconteceu no índice, aconteceu no dólar, e para quem acompanha aqui o Bom Dia Day Trader sabe muito bem do que eu tô falando, tá? Nós vimos aqui esse comportamento de movimento do dólar futuro, tá? Um movimento bem chato, o mercado vem trabalhando dentro desse caixote, sugeriu sair desse caixote e devolver o movimento, tá bem no meio do movimento. Agora que ele bateu na parte superior,
a situação é que ele pode realmente começar a fazer um movimento de queda e vir brigar aqui na parte inferior, é isso que realmente parece que vai acontecer. Então hoje a gente vê um dólar um pouco mais lateral, talvez com um movimento de queda, tá? Então é isso que eu tenho para passar para vocês hoje, espero que vocês tenham entendido. Já vou pedir para vocês aqui, hoje às 8 horas da noite, aguardo vocês para fazer o Arriscando a Própria Pele, onde eu mostro meu day trade na conta real, mostrando como operar, como day trade experiente operar no mercado financeiro, como fazer 5 dígitos dentro de um mesmo mês. Como eu sempre digo aqui no final dos vídeos, bora pro game, pessoal!